O Biden fez uma viagem que acabou sendo muito menor do que ele imaginava. Ele tinha expectativa de falar com o Netanyahu e depois se encontrar com os líderes árabes. Com o bombardeio ao hospital em Gaza, a explosão lá em Gaza, e continua essa guerra de versões sobre quem é o responsável por esse ataque, os líderes árabes cancelaram. Ele falou com um lado só, se associou ainda mais ao Netanyahu, que é uma figura complicada, uma figura autoritária, uma figura que não previu o ataque do Hamas. A falha dele é muito cobrada em Israel, e está acontecendo uma limpeza étnica lá. A gente conversou ontem com a Sil Steiner, que foi juíza do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Tem crime de guerra sendo cometido ali. Esse deslocamento em massa, a forma como a coisa está sendo tratada por Israel ali, é uma limpeza étnica, é um crime de guerra. Então, creio que para o Biden isso é ruim. A viagem não correu como ele imaginou que correria. O Trump tem uma posição, isso tem a ver com a questão interna eleitoral americana. O Trump tem uma posição racista, né? O Trump diz que se ganhar a eleição do Biden o ano que vem, ele vai rever toda a política de imigração e proibir cidadãos de países islâmicos de entrar nos Estados Unidos ou colocar critérios tão rigorosos que vai ser quase uma proibição. É um racista, é um nazista. Então o Trump é pior do que o Biden, quando você olha para como ele analisa aquele conflito. Agora, o Biden teve um comportamento de império, né? Ele foi diretamente lá falar com o Netanyahu, queria negociar com os árabes, não conseguiu fazer a mediação, sabotou a ONU, né? E conseguiu uma ajuda. 20 caminhões vão entrar via Egito, são 2 milhões de pessoas dentro de Gaza, 20 caminhões não são nada, né? E é uma coisa meio assim, é uma concessão de Israel, porque o Biden pediu diante da tragédia humanitária que está acontecendo ali. Acho que alimenta o sentimento anti-Israel e anti-Estados Unidos no mundo, a gente viu, pelo menos no mundo árabe ali. E os países que votaram com o Brasil conseguiu o apoio da França e da China, que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Né? A França, o Macron, fez questão de ir ao Twitter e dizer: a França apoiou a proposta brasileira, né? Nos incluam fora dessa. Então, me parece que o Biden ele faz uma aposta do ponto de vista eleitoral, tem toda essa associação com Israel desde sempre, uma sabotagem da ONU, como eu falei, e o Lula tem essa avaliação. Lembra muito o episódio daquele acordo nuclear que o Brasil e a Turquia em 2010, e em 2011 vai lá Hillary Clinton, né, e dá uma detonada nesse acordo. Era o governo Obama, era Barack Obama e Sarkozy, se não me falha a memória. Barack Obama nos Estados Unidos, Sarkozy na França, presidente da França, e boicotaram Sim. a ação brasileira naquele momento, do Lula e do Erdogan. Acho Kennedy, que é a isso, gente Zé. Eu acho tem várias que mensagens aqui para registrar. Enquanto você vai pensando na sua síntese, eu vou ler aqui o que as pessoas mandaram. O Rotten Root, que está tentando desbancar o Danilo Sotero Rogério como o primeiro a fazer os comentários, aqui já é o segundo dia que ele lidera em cidade, diz que o veto americano abre espaço para o Biden mostrar força aos seus eleitores. Quer dizer, o motivo estaria na disputa tem eleitoral esse do ano que ingrediente. vem. O Danilo Sotero Rogério diz que o Biden quer usar Israel para demonstrar o uso de força militar para emplacar sua reeleição. Os dois estão. Não sei não, hein? Estou achando que o Rotten Root e Danilo Sotero Rogério são a mesma pessoa com nomes diferentes. Cira É Silva, eu verdade. acho que o Brasil fica fora disso e essa guerra tem décadas e não é de agora, enfim. O problema é que a guerra, Cira, não está restrita lá. Essa guerra tem repercussões globais, já tem sobre a economia e com potencial de ela se estender não só na economia, nos preços do petróleo, etc. Né? Hum. Vai chegar aqui, já chegou aqui, ela nos atinge diretamente. A Margarida von Schwenk pega pesados, que os Estados Unidos é o terrorista, é verdadeiro diretor por trás do desastre humanitário na Palestina. A Eliane Brito diz que boa noite a todos. Biden vetou, pois quer protagonismo nas negociações com Israel, quer ficar bem com o eleitorado. O Álvaro Coelho Neto diz boa noite, Kennedy Toledo. Perdi ontem a análise da notícia devido ao novo horário. Hoje estou esperto. Muito bom, Álvaro. Ajusta o relógio aí para o novo Boa! fuso do análise da notícia. Se Adélia liga, Álvaro. Silva, Tena Ramos. Ninguém tem razão numa guerra. A guerra é o máximo da estupidez humana. De fato.
Tânia Oda, essa guerra está só escancara o que já sabemos. Interesses pessoais sobrepõem os interesses públicos. Parafraseando Antônio Cândido, manda na ONU quem tem a maior cota de patrocínio. Daniel Guimarães, a liberdade dos palestinos é a grande causa humanitária do nosso tempo, como foi a luta contra o apartheid no passado. Comunidade Q. É óbvio que os Estados Unidos rejeitaram o plano de paz do Brasil, a Quinta Avenida mandando no mundo, e ela está em festa nesse momento. Bom, é só registrar que acho que convém explicar essa questão do bloqueio. Você tem o bloqueio israelense, que impede qualquer entrada na faixa de Gaza, nas fronteiras de Israel com Gaza. E Gaza tem uma fronteira ao sul com o Egito, que estava fechada, porque o Egito teme que, se abrir a saída dos palestinos, ele vai criar uma Gaza dentro do seu território, ali no Sinai, né? Então, essa é a desculpa ou a razão apresentada pelos egípcios para não abrir a fronteira para a saída, o que está dificultando, inclusive, a saída dos brasileiros que estão lá dentro. E havia uma proibição, digamos, por Israel da entrada em Gaza desses comboios com alimentos e medicamentos, etc. Israel não controla essa fronteira, mas bombardeia. Então, por segurança, os caminhões não podiam entrar. Agora liberaram esses 20 caminhões, que, como você disse, é alguma coisa, mas está mais para nada do que para algo que vai ter uma eficácia ali. Para ver se isso vai continuar. Mas, obviamente, eles estão brincando com a vida das pessoas, porque um território sem alimento, nem medicamentos, nem água, de fato, como a Silvia Steiner falou ontem, é um crime de guerra, né? Mas, Kennedy, vamos para a sua síntese aqui para a gente fazer a enquete. Seguir adiante. Olha só, Zé, a síntese aqui. EUA sabota Brasil na ONU e estimula massacre em Gaza. EUA para os Estados Unidos aí mais curtinho, né? EUA sabota Brasil na ONU e estimula massacre em Estimulam, né? Gaza. Estimulam. EUA sabotam, sabotam e estimulam, é verdade. Sabotam o Brasil na ONU e Sabotam também. Os Estados estimulam Unidos sabotam e massacre estimulam, em claro. Gaza. Exatamente. Exatamente, Claro, né? obrigado pela correção. E Exatamente, Zé. beleza, e aí vamos ver o que a produção vai escolher como alguma das respostas Boa. do público para fazer. Se for o Rotten Root ou Danilo Sotero Rogério, tem que considerar que é o mesmo, hein? Já sabemos aqui que é uma proximidade suspeita.